Traga a tua palavra. Fale com teu povo. Fale a nossa alma e ao nosso coração. Fale e te ouviremos. Convença-nos. Converta-nos. Pelo poder da tua sacrossanta palavra. Fale com a tua igreja nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Será que alguém pode celebrar Jesus? Será que alguém saiu de casa para celebrar a Jesus? Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Não importa se eu sou PhD, se eu sou doutor, se eu sou engenheiro, se eu sou CEO de uma grande empresa. Na presença de Deus eu sou filho. Ofereço o melhor louvor e a melhor adoração para o Criador da tua vida, o Salvador da tua alma. Aleluia! Amém. Você que pode, saúda teu irmão à direita ou à esquerda. Dê uma saudação santa. A Bíblia ordena: saudai-vos com ósculos santos. Saudai-vos com ósculos santos. Saudar o teu irmão é obedecer o que a palavra orienta. Saudar a tua irmã é obedecer. Amém? Saúda. Não há Covid que nos impeça de saudar. Glórias a Deus. Tome sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Alguém achou? Diga amém. Vamos ler aos versículos 7 até o versículo 12. Se alguém achou, me dá um amém. Quando saímos de casa, já temos que preparar o amém ou aleluia. Aleluia. Coisas que preparamos para ir ao culto. Preparamos a oferta, preparamos o aleluia, preparamos o amém. Amém? Precisamos preparar isso porque é nosso culto. Nós vamos prestar culto ao Senhor. E eu preciso sair de casa com a consciência de que eu vou prestar o melhor culto da minha vida ao meu Deus. Amém? Eu não posso vir como quem só vai, né? Até quando vamos ao mercado, nós já preparamos que vamos comprar ou não. Você não chega ao mercado para comprar qualquer coisa, não. Chegou na praça, logo a primeira coisa que você vê começa a pagar já feijão, fubá, arroz. É desnecessário. Eu vou com um propósito, certo? Há dias que eu vou por causa de vestuário, outros dias vou por causa de alimentação, outros dias vou por causa da habitação. Então, eu tenho vários motivos para ir a um certo lugar, mas um único motivo para vir à casa de Deus: prestar cultos ao Criador dos céus e da terra. Então, quando vires ao culto, por favor, venha com essa alegria.
Atos capítulo 20, versículo 7 a 12. Diz a palavra de Deus: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o mancebo e ficaram um pouco consolados. Palavra do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor é bom e a sua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Queremos ouvi-la, que o Senhor possa, Senhor, transformar-nos pelo poder do Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, acomode-se. Amados irmãos, estamos diante de um texto esplêndido da Bíblia, um capítulo que começa a dar encerramento ao livro extenso e a narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos. Este livro de Atos, que na verdade começa fazendo o registro a descida do Espírito Santo, o estabelecer da igreja, o fundamento, né, lançado pelos apóstolos, o começo da perseguição, a morte, né, por martírio, quer seja de Tiago, quer seja de Estevão ou de muitos outros cristãos, a dispersão, ela acaba depois tomando um outro rumo. Ela passa a contar, né, o ato dos apóstolos, mas muito mais o ato do apóstolo Paulo. Ok? Porque Lucas, que é o escritor, que é o escriba, que é o que registra, acaba depois se tornando um discípulo muito chegado a Paulo. Na viagem, primeiro com Barnabé, né, na separação que estiveram aí, Barnabé, que acabou, né, indo com Marcos, Paulo com Silas, Lucas certamente acabou seguindo a caravana que traçou o apóstolo Paulo. Então começamos a notar ali na finalização do livro de Atos um registro da missão apostólica de Paulo. E o capítulo 20 começa o encerramento, porque nós já temos um registro gigantesco, né, da missão apostólica de Paulo, dos quantos inimigos ele havia, né, acumulado por toda a caminhada, as missões que ele já havia lançado, não só na Ásia, mas também parte da Europa, ok? E Paulo, no capítulo 20, está a fazer uma passagem por Macedônia. A igreja já estava estabelecida, ok? Na Macedônia, e os irmãos, para quem conhece a narrativa bíblica, sabe da visão que Paulo chegou a ter, já estando com Sila, passa para Macedônia, ajuda-nos. Paulo faz essa outra passagem por Macedônia, isso é, nas igrejas linkadas ali em Filipo, né, em Tessalônica, ou todas essas cidades da Macedônia. Paulo precisava fazer essa passagem por Macedônia, passar, ok, pelas igrejas aí dos arredores da Europa, para depois recuar ou retornar para a Ásia.
E como Paulo estava a passar por perseguição, havia um juramento terrível de pessoas que queriam tirar a vida de Paulo. Paulo precisava ser, como sempre, desde o início, muito estratega. Quando Paulo foi chamado por Jesus a caminho de Damasco, ele sai daquela cidade de noite, pulando por uma janela, dentro de um cesto, com uma criança. E por isso eu gosto muito de comparar Paulo no Novo Testamento com Moisés no Antigo, ok? Porque ambos são os que mais escreveram livros. Moisés é o autor da maioria dos livros do Antigo Testamento, todo o maior número de livros, como um autor singular, porque Moisés tem 5, eventualmente 6, porque teólogos há que acreditam que, inclusive, o livro de Jó fora escrito por Moisés, e Paulo no Novo Testamento tem 13 livros. Quase a metade dos livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então, ambos são os escritores com mais livros no Antigo e no Novo. E no nascimento de Moisés, Moisés é escondido no meio de um cesto. Logo que Moisés nasce, havia um decreto de morte e Moisés é escondido no cesto. Logo que Paulo nasce, Paulo teve que fugir no meio de um cesto. Ou não? Parece similar à vida deles também. Aqui se fizermos uma correlação, porque Paulo, homens colocaram-se a vigiá-lo quando ele saísse pelo portão, ia sendo morto, mas ele saiu de noite. Então Paulo, em sua estratégia de fuga, sendo ele também um menino, um pupilo de fariseus, ele mesmo foi participante das grandes matanças a cristãos, ok? Quando esses então eram considerados uma seita, né, dos nazarenos. Paulo participou na morte de Estevão, no apedrejamento de Estevão, ele que estava com a roupa dos homens que iam apedrejar Estevão. Então Paulo conhecia as técnicas, né, a inteligência da época para matar, inclusive a contra-inteligência. E Paulo, entendendo isso, se usou desse conhecimento muitas vezes para se livrar. Em tribunal apelou para César. Na fuga, ele preferia de noite. E aqui, no capítulo 20, nós temos um registro de Paulo que precisa ir embora dessa cidade e existe um conluio para o matar e ele decide então começar um culto noturno. Talvez ele tenha começado esse culto às 18 horas ou às 19 horas, quando o sol já havia se posto, e Paulo começa a pregar o evangelho. E esse texto registra um pouco uma refutação à nossa concepção de culto, porque Paulo, ele vai pregar o evangelho, ele prega, ensina os irmãos, e a Bíblia diz claramente, com todas as letras, todas as palavras, que Paulo se estende longamente em seus discursos, refutando claramente a expressão dos preguiçosos da igreja que dizem: Deus é Deus do tempo, temos que controlar o tempo, 45 minutos, 1 hora basta. Não, Paulo não fez 45 minutos nem 1 hora, o discurso dele se alongou e os irmãos estavam lá a ouvir, amém? Fica aqui uma bênção para os irmãos, uma pérola santa, ok? Aos irmãos do tempo, temos que ser, e como é que dizem? Temos que, até não conheço a palavra porque nunca a usei. Temos que controlar o tempo, temos que remir o tempo. Amado, para a igreja, para a pregação, todo mundo quer remir tempo. Para o trabalho, não. Chegamos no serviço às 8 horas e bombamos. Até às 17 ainda fizemos hora extra, ninguém reclama. Na igreja, se a pregação passar já de 1 hora, isso não é do Senhor, tem que remir o tempo. Não, aqui não remiram o tempo, aqui estávamos a pregar. Paulo começou a pregar e pregou mesmo, não tinha coral, não tinha banda, não tinha nada, só tinha pregação e o povo estava lá a ouvir. E Paulo não tinha ninguém do protocolo a dizer: o tempo, Paulo, o tempo. E a Bíblia... Eu vou voltar a isso, vou contar como é que isso aconteceu. Paulo estava numa sala, começando um culto que se alongou até 0 horas, e às 0 horas o irmão caiu, morreu. Paulo foi lá, ele ressuscitou para vir ouvir pregação, ninguém foge. Eu estou tentando fugir, está demorando muito, é melhor morrer. Caiu da janela, morreu. Paulo foi lá, lhe ressuscitou, lhe meteu de novo na sala, continuou a pregar até amanhecer. Que gloriosa pregação.
Oxalá tivéssemos hoje na nossa igreja o público daquela igreja que amava a doutrina, que amava o evangelho, que amava a pregação, que não olhava para o tempo, não reclamava com a hora, mas estava ali para ouvir o santo, glorioso, poderoso e transformador o evangelho. Nós precisamos voltar a esse tempo. E agora perguntamos nós, por que não temos o avivamento daquele tempo? Por que não temos os milagres daquele tempo? Porque não temos o tempo daquele tempo, não temos a alegria daquele tempo, não temos a dedicação daquele tempo, não temos a entrega daquele tempo. Chamamos o domingo dia do Senhor, mas no dia do Senhor já fizemos o programa do almoço com a família, já fizemos o programa da visitação, já fizemos o programa da praia. Deus está a cobrar de nós entrega. Mas por que não acontece o mesmo? Os milagres daquele tempo já não acontecem. Você tem tempo daquele tempo? Você tem a entrega daquele tempo? Você tem a dedicação daquele tempo? Até no dia do Senhor está em fazer business, porque o vosso negócio vale mais do que aquele tempo na presença de Deus. Todos nós estamos preocupados pelo que havemos de comer, pelo que havemos de vestir. A obra de Deus se tornou apenas um recreio do nosso tempo. E ainda queremos questionar, por que não acontece milagre? Por que Deus ainda não cura como curava naquele tempo? Ô irmão, quer mesmo reclamar disso? Quer mesmo se queixar disso? Quando a igreja começa, se vocês estudarem a história da igreja, e aqui entra uma discussão tremenda entre o que havia, por exemplo, na concepção adventista do dia do Senhor, ok? Porque a consciência do dia do Senhor para os evangélicos, quando levado ao domingo, no estabelecer da igreja, mesmo no primórdio das igrejas anglicanas, batista, irmãos que no domingo lavavam roupa iam na disciplina. Quando a igreja evangélica se estabeleceu. Se um pastor, um diácono passasse na casa de uma irmã no domingo e tivesse a fazer outra coisa que não fosse adoração, estava suspenso, sentava no banco preto da igreja. Só para vocês verem como é que a igreja começou com seriedade, certo? E abandonamos essa seriedade. Domingo. Sábado já, para os adventistas, pior. Porque Deus estabeleceu, e a Bíblia diz, que aquelas coisas que aconteceram no Antigo Testamento, aconteceram como sombras das que nós viríamos a viver. Naquele tempo, alguém que estando declarado para descansar no sábado, ir na sinagoga no sábado, lhe encontrasse a recolher lenha, morria apedrejado. Por quê? Porque transgrediu o dia do Senhor. Todas aquelas coisas nos eram dadas, por exemplo. Hoje nós estamos estabelecidos na consciência. A nossa fé agora é da consciência. Não é ninguém cobrar ninguém. Mas quem tem o Espírito Santo precisava olhar para esse dia como dia do Senhor, como dia de celebração, como dia de adoração, como tudo em mim glorifica a Deus. Já no tempo em que nasci, já não encontrei essa seriedade. Mas ainda havia outra. Meus pais, sempre que saíssem do culto no domingo, o que faziam no resto da tarde era visitar os irmãos que não foram ao culto. Não foi ao culto. Epa, o irmão Mateus não veio. Vamos na casa do irmão Mateus. Vamos. Irmão Mateus, não te vimos no culto. Epa, e nem consegui mandar até carta. O miúdo também saiu, mas estou mal. E quando alguém não pudesse vir, mandava uma carta dizendo, o irmão João não pode vir ao culto porque foi visitar a mãe que está doente, mas envia a oferta de 1000 kwanzas. Eu cresci vendo isso. Você até não foi no culto, mas tua oferta foi. Abri um parênteses para dar um conselho pastoral aos irmãos. Se você ouviu o discurso do tempo, alguém te enganou, com aparência de piedade, mas é tudo apenas um abandono à verdadeira espiritualidade que coloca o Senhor como prioridade. O dia de domingo, inclusive os estados laicos, mas que têm consciência cristã, ela foi dada como dia de adoração. E por favor, adore ao Senhor. E
significa que não vamos ter ordem e decência. Façamos tudo com ordem e decência. Mas, por favor, não deixe a semente invadir o teu coração para que você priorize outras coisas mais do que a palavra de Deus, mais do que o santo evangelho. Precisamos amar a palavra. Mas isso é um parênteses que eu abri, porque o que eu quero tratar é outra coisa. A Bíblia fala que Paulo está a pregar e a mensagem dele se estende longamente, mas havia um problema. Um rapaz chamado Eutico estava sentado na janela. E aqui, nessa mensagem de hoje, ele estava sentado na janela. E aqui, precisamos entender, eu gostaria que vocês olhassem para esse quadro, como que aqui é fora, ou esta é a janela aberta, e ele está sentado aqui na janela, ouvindo a mensagem. Quer dizer que se ele está sentado aqui na janela, ele está olhando para dentro da sala. A Bíblia não diz o número das pessoas que estavam dentro da sala, mas provavelmente eram muitos, e ele escolheu como jovem sentar na janela. Talvez porque a parede da janela dava algum conforto às suas costas, e ele decidiu então sentar ali, porque provavelmente se sentiu mais confortável. Por que eu sei provavelmente que não era falta de espaço? Porque a pregação continuou depois dele cair, e ele voltou para certamente, quando ele voltou para a sala, já não voltou a sentar na janela. Então, tinha outros espaços na sala que não fossem a janela. Amém? Então, não era falta de espaço. Era o espaço que ele achou mais confortável para se assentar. Só que a janela é um orifício aberto numa residência, numa casa, que cumpre pelo menos 3 propósitos. A janela cumpre o propósito de iluminação. Nós abrimos janelas para a iluminação. Segundo propósito, o arejar. Uma casa sem janela pode, conservar os maus. Então, a razão porque nós temos janelas, para além de iluminação, para além de raios de luz, é também arejar. Se nós vamos, por exemplo, arrendar uma casa, alugar uma casa ou comprar uma casa, se essa casa estivesse com a janela completamente fechada a todo tempo, essa casa mofou, certo? Entrou mofo porque a ausência de iluminação, a ausência de arejamento, ela vai mofar a casa. Ela vai apodrecer os cômodos, ou as coisas, inclusive a própria parede. Então, o primeiro propósito é iluminação. Segundo propósito, o arejamento. O terceiro, visão. A janela está em casa por causa da visão. Quem hoje olhou pela janela? Quem hoje olhou pela janela? Quem hoje? Em sua casa, ao sair. Quem se lembra de ter olhado pela janela? Ou abriu a janela para não deixar. O trabalho que eu fiz, eu saí, sabemos que até 12 horas vamos estar em casa, e eu abri a janela do quarto para arejar, ok? E nesse processo, eu acabei olhando pela janela. Olhei lá embaixo, estava tudo certo, ok? Os rapazes lá do Quilamba que fumam liamba lá embaixo não estavam, acho que no domingo também decidiram ir cultuar, para fumar na segunda, depois. Mas, e estava ali. Aberta a janela, olhei para baixo, estava tudo certo, e eu fui abrir outra janela, porque o quarto tem 2, o ar vai fazer uma circulação, o ar que entra numa janela sai na outra, que entra na outra sai numa, e assim elas cooperam no arejar do quarto, ok? Fechar antes dos mosquitos começarem a entrar, porque os mosquitos dormem de dia e acordam de noite. Não sei se dormem aonde, nunca lhes vi, mas acontece, mais ou menos isso, eles se escondem. E então esses 3 propósitos da janela existem. Só que Eutico inventa o 4º propósito, sentar. Sentar na janela. E é o perigo. Amém? Perigoso sentar na janela. As nossas janelas hoje têm ali as persianas. Alguns acabaram colocando gradeamento. Por exemplo, porque nossas crianças gostam de inventar um propósito, para janelas que não lhes deram. Criança sobe. Aí podíamos chamar o pequeno Tifute para vir explica o 4º propósito da janela. É falar voar. Aí o pai disse, esse propósito não existe, trancaram, meteram um gradeamento, nunca mais vai voar, rapaz. Então, Eutico, este menino, está sentado à janela e está a ouvir a pregação. A posição dele sentado na janela provavelmente seja essa: os pés dentro do culto, ele com o rosto olhando para o culto, só que ele vai pegando iluminações de fora. E a Bíblia deixa claro que dentro daquela sala havia muitas luzes. Mas ainda assim, ele está com a parte traseira para fora.
Ele está com tudo dentro, os olhos dentro, a visão dentro, os pés dentro, mas uma parte dele está fora. As costas estão fora, a nuca está fora e ele está ali. Só que ele acontece um perigo, ele adormece. E no momento que ele adormece, e você sabe o que o sono faz? O sono não respeita a idade. Sono humilha a criança, humilha adolescente, humilha jovem, humilha adulto. Você cai com a cara no prato quando está a dormir. Quando está a dormir, você fala à toa. Lembro do meu irmão. Lhe falei, vamos dormir. Ele falou sapato. Falei meia. Vai dormir. Porque quando eles acordavam, eu acho que qualquer coisa que ele viu durante o dia, ele fala. Inventa qualquer coisa. Há mulheres que já apagaram o marido no sono. Que ele confessa. Lhe chama por outro nome. Ngeve. Eu sou Ngeve. Quem é Ngeve? Fala, quem é Ngeve? O sono revela pecados. Sono tem poder estranho. O sono é uma das causas de acidente rodoviário. Mais perigoso do que bebedeira. Porque bebedeira pelo menos te leva para a tua casa sem você saber que foste em casa. A bebedeira te faz você levar a amante para dentro do quintal e falar, só vou dormir. E a mulher te bate com mexerico e bate ela também. Bebedeira faz isso, mas o sono não te deixa chegar em casa. Pelo menos a bebedeira te deixa chegar. E você não sabe também se chegou com... aqui é minha casa, minha dama está aí. Vai te dar sopa pela manhã. Sopa de mexerico, isso sim. É? Mas a história já passou há algum tempo. Quem não assistiu não está entendendo nada do que eu estou a falar. Mas glórias a Deus. Por isso, amém? Eu acho que aquela irmã foi convertida porque mexericos também converte. E vai. Mas acontece que o sono pode nem te deixar chegar a casa. Por isso aconselha-se, quando você tiver sono, é melhor encostar num canto, dormir. Porque sono não respeita, sono humilha. E esse rapaz está a dormir. Quem já foi humilhado pelo sono, dá um amém. Todo mundo. Todo mundo. Eu lembro um dia ter dormido na infância na casa de alguém, ok? E dormi. E como um bom angolano, você não pode dormir respirando só com o nariz. Respira também com a boca. Então eu estava com a boca aberta. Respirando, né, em 3 orifícios. 2 narizes, uma boca. E ali só assustei uma coisa doce na minha boca. Quando acordei, não estou a ver quem me meteu. De manhã, meu amigo disse, não, meu tio te meteu chá. Humilhou-me. E eu ali... Outro dia, meu irmão Jeremias disse que eu estava cheio de cansaço, saí de uma pregação, comprei uma maçã na cantina e estava a comer a maçã. E comi a maçã, adormeci com a maçã na boca. Amanheci. Quando ia amanhecendo, estou a sentir coisa na minha boca. Pensei, o que é isso? Eu acordei logo a gritar. Aí depois lembrei, maçã. Sono faz isso. Agora, dormir no culto é outro perigo, certo? Porque você pode levantar a correr quando chamaram as pessoas para dar a maior contribuição. Quem vai dar 1 milhão? E você acordou, eu. E aí todo mundo te chama. Irmão, meta aqui o nome. Para quê? Para quê não? Falaste que vais dar 1 milhão. Não. Eu não tenho nem 500 kwanzas, vou dar 1 milhão. O sono faz isso. Todo mundo aqui já foi humilhado pelo sono. Não importa se é PhD, não importa se estudou em Oxford, não importa se estudou em Cambridge. Quando o sono vem, nós somos, né, humilhados. É por isso que é bom ter uma parceira que te lê, amor, vai já dormir. O marido que fala, não, querida, dorme já. Eu Tico, não tinha ninguém. Eu Tico está sentado à janela e começou a dormir. Aqui ele tem 2 perigos. Ou cair para dentro, consideremos aqui, é terceiro andar. Terceiro andar. Primeiro, região, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Ele está no terceiro andar da residência onde Paulo está a pregar. Provavelmente Paulo está ali no terraço e ele está aqui na janela. E ele adormecer. Se ele caísse para dentro, já seria mal. Mas ele caiu para fora, que é pior. Ele foi para lá, para aquele lado da janela. E caiu, e a Bíblia diz que ele morreu. Bateu com o corpo no chão. A posição em que ele estava era trágica, porque se ele cai de trás, provavelmente ele bate com a nuca no chão.
as costas no chão e no peso de um jovem não tem chance. Quebrou ossos no corpo. Morreu. Pessoas lá que caíram do primeiro e morreram. Do segundo e morreram. Ele cai do terceiro, logicamente. Bíblia não poderia dizer outra coisa senão a verdade. O rapaz, Eutico, morreu. E aqui começa a reflexão que eu quero fazer com os irmãos. Porque é possível que nós estejamos do lado de dentro, mas com partes fora. Alguém diga comigo, do lado de dentro, mas com partes fora. Do lado de dentro, mas com uma parte fora. Eutico não é apenas alguém para ler e falar, esse rapaz errou. Todos nós, em algum momento da vida, ou mesmo agora que eu vos falo, estamos, ou já vivemos, estando com partes de nós lá fora, mesmo estando aqui dentro. Porque se contabilizasse, tem quantas pessoas nessa reunião? Iam contabilizar, imaginamos 300, inclusive Eutico. Eutico estava dentro, os pés dele estão dentro, o corpo dele está dentro, os olhos dele estão dentro, mas partes dele estão fora. Há muitos crentes com partes de si lá fora. Eles estão aqui dentro, mas sentaram-se na janela da congregação, na janela da fé, da janela da vida, mas eles estão com partes de si lá fora. Amém. E é sobre essa reflexão que eu quero trabalhar aos irmãos, porque quando nós lemos a Bíblia, começamos a compreender que a janela também, ela representa algumas coisas interessantes. Na Bíblia, janelas podem representar diversas questões. Janela, por exemplo, do céu, pode representar bênção. Os olhos, elas são chamadas as janelas da alma. Elas dão acesso a questões. Então elas podem significar tentação, mas também a janela pode significar destruição. Ok? Se os olhos são as janelas da alma, delas tem acesso muita coisa do mundo para nós. Então Eutico estava sentado em uma posição, ouvindo verdades, ouvindo doutrina, mas ele estava aberto para a queda, ele estava aberto para a destruição. Olhemos, por exemplo, para as janelas da Bíblia. É a partir das janelas que provavelmente do terraço Davi viu Betseba. É a partir da janela que Mical, tendo olhado para Davi, dançando no meio das moças, expressou um sentimento que produziu palavras que nasceram a maldição que ela acarretou. É a partir da janela que Jezabel, tendo se preparado antes de morrer, morreu para ser lambido pelos cães junto com seu marido Acabe. Então a janela pode representar perigos reais na vida do crente, na vida do cristão. E é nessas janelas que nós queremos nos assentar, mesmo quando estamos aqui dentro, ouvindo a palavra, mas parte de nós ainda tem contato com o mundo lá fora. Já fomos salvos, glórias a Deus. Já fomos batizados, aleluia. Já fomos redimidos, glórias a Deus. Mas ainda estamos conectados às janelas da vida. Pastor, o que é que o pastor quer tratar conosco nesta manhã? Eu gostaria que você olhasse para ti mesmo e se perguntasse se você está sentado aonde, em que parte da igreja você está sentado. Como é que você se vê? Quando olhamos para Eutico, aprendemos pelo menos 3 coisas sobre ele. Ele sentou, dormiu, caiu e morreu. Nenhum desvio é automático. Nenhum desvio acontece no mesmo dia. Saí do culto de oração, estava fervoroso e de repente me desviei e nunca mais voltei para a igreja. É mentira. É sempre se assentar no lugar errado, começar a sentir sono, depois cair, só depois morrer.
Existe um processo. Por isso o salmista disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Existe um processo e um progresso. Primeiro você anda com o ímpio, depois você para, depois você se assenta e você está prestes a morrer. Então é um processo. Hoje o vosso pastor veio vos fazer refletir sobre em que posição vocês estão hoje na vossa caminhada com Cristo. Ainda não caíram. Amém. Ainda não morreu, glórias a Deus. Mas alguns estão vivos, mas sentados. Vivos, mas dormindo. E o Senhor hoje alerta: saia da janela. Saia da janela. Feche a janela. Se assente somente aqui dentro, sem contato com o mundo lá fora. Eu não preciso de nada lá fora. Eu tenho luzes aqui dentro. Eu não preciso da escuridão do mundo. Eu tenho lâmpadas aqui dentro. Luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, ó Senhor. A reunião estava cheia de luzes, mas algumas vezes somos tentados pela luz de lá fora. Olhamos para a luz da lua e consideramos talvez ser melhor do que a luz daqui dentro. A luz daqui dentro parece ser artificial. Lá fora tem um pouco de mais ambiente. Lá fora tem um pouco de mais alegria. As amigas de lá parecem ser não muito hipócritas. Ai, eu até acho da igreja tipo são melhor. Melhor é ter amado. Esses argumentos são diabólicos. Eu prefiro embora mesmo ter até amigos do mundo, porque da igreja são pior. Amados, esse argumento é mentiroso. Eu prefiro, amados, tudo bem. Talvez a tua amiga seja melhor do que tua irmã, mas só tua irmã carrega teu sangue na veia. Chegará um dia que a amiga não vai estar, só vai restar a irmã, só vai restar o irmão. Amados, lá fora da arca não tem cheiro de porco, não tem cheiro de boi, não tem cheiro. Porque quando Noé coloca a sua família dentro da arca, não entra a sua família, entra os porcos, entra os bois, entra os cavalos, e eles colocam o esterco. A arca não cheirava bem. Só que lá dentro é onde tinha salvação. A arca cheirava mal, mas lá dentro é onde havia salvação. Suporte a salvação com todas as lutas dela, porque é melhor do que o dilúvio lá fora. Eu estou aqui para ser suportado pelos irmãos dos meus erros, mas também para suportar meus irmãos. Então lá fora não é melhor do que aqui dentro, porque lá fora pode ter festa, pode ter alegria, pode ter uma suposta paz, mas aqui temos Jesus, temos Salvador, temos o Espírito Santo, temos a glória de Deus, temos Consolador, temos consolação. Tem um irmão que erra para permitir que eu perdoe. Do lado de dentro com partes fora, são alguns irmãos que não conseguem se definir se são da onde. Porque quando eu olho para o meu país e percebo que somos 80% de cristãos, eu duvido. Porque nossa cristandade não é visível, não é socialmente comprovável. Se nós somos 80% de cristãos, essa hora as ruas estão vazias. Não tem carro. Se você pegar um carro agora, acelerar até a sede da cidade, o centro da cidade, poderemos chegar em 15 minutos, se for eu no volante. 15 minutos estamos lá, no centro da cidade. Rapidíssimo. Não vamos encontrar trânsito nenhum, porque grande parte dos irmãos, ou grande parte dos angolanos, estão na igreja agora. Mas esses mesmos que estão na igreja agora, amanhã, segunda-feira, vão estar a pedir gasosa. Vão estar, os polícias da igreja que estão no culto agora, vão estar a pedir gasosa na estrada amanhã. O professor que está sentado aqui vai condicionar a nota da colega com uma gasosa ou com namora comigo para eu te fazer passar de classe. Malditos sois vós que se dizem cristãos, sentados lá de dentro, mas com partes fora. Carregando maldição de fora, comportamento de fora, caráter de fora, mas sentados do lado de Deus. Um dia vamos saber qual é a parte dos dois lados que você pertence. E Eutico provou que a parte que ele pertencia de verdade não era lá dentro, era lá fora. Porque Deus não gosta de dois deuses.
Deus é muito ciumento, que quando ele encontra um Deus além dele, ele mata aquele Deus, para provar que se morreu não é Deus, só o Senhor é Deus. Fora de mim não há outro, além de mim não há outro, não há Deus além do nosso Deus. Onde Deus encontrou um Deus, Deus lhe matou. E matar quem já nunca viveu é fácil. Foi o que aconteceu lá, quando levaram a Arca da Aliança no templo do Deus Dagon. Deus Dagon era uma estátua gigante. E os filisteus levaram a Arca da Aliança, colocaram no meio do templo, diante da estátua de Dagon, e disseram: agarramos o Deus geométrico de Israel. Agarramos o retângulo deles. Meteram diante do Deus Dagon. De manhã, quando eles acordaram para ir no templo dos deuses, do Deus deles, Dagon estava no chão, com cabeça, a cara no chão. Noutra palavra, toda madrugada a estátua adorou a arca. Quando eles entraram, encontraram a estátua caída diante da arca. A estátua também estava falando: eu não sou Deus, Deus é esse que veio, Deus é esse, Ele é dono do templo, Ele é dono da vida, Ele é dono do lugar, Ele é dono do universo, Ele é dono. Eles pensaram: não, deve ser só um vento que entrou na janela, deixou cair, vamos levantar. Levantaram, foram mais dormir. Dia seguinte, eles encontraram mais no chão. Cabeça estava de um lado, as palmas da mão também no outro. Lhe partiu o braço. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quem senta na janela poderá descobrir da maneira mais terrível que ele fez escolha errada. Você não pode ficar dos dois lados. Você não pode ter dois senhores. Ou você serve a Dagon ou serve ao Senhor. Você precisa escolher. Ou você serve ao dinheiro ou você serve ao Senhor. Ou você serve os prazeres do mundo ou você serve ao Senhor. Ou você tem prazer na palavra de Deus ou você tem prazer na prostituição, na mentira, no engano. Você precisa escolher de que parte do culto você está. Quem se assenta entre o culto e o mundo, entre o culto e o curte. Então, sou jovem, eu vou curtir a vida. A vida é curta, então curta. Só que quando a vida é curta e você curte, depois Deus encurta, para que você saiba que a verdadeira vida é Ele e não a vida fora dEle. A melhor maneira de viver é vivê-lo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, jovens desse centro não estão sentados como éticos na janela. Eu tenho um espaço na sala. Eu não posso ser atraído pela beleza do mundo, porque lá fora da janela você acaba ouvindo dois sons. É que aqui dentro tem doutrina, mas lá fora tem adoço. Quando você senta na janela, você tem ouvido para dois lados. Aqui está a acontecer, né? Jesus está lá, aqui lá fora. No mussulo, drena no mussulo, aqui lá, Jesus está lá, aí, drena no mussulo, vamos embora, vamos embora. Aí depois você vai. Não preciso da drena no mussulo. Aqui mesmo onde Jesus está, temos a nossa drena, temos a nossa alegria, temos a nossa paz, temos a nossa satisfação. Não preciso de nada lá fora. Eu tenho tudo aqui dentro em Cristo Jesus. Aleluias! Eu estive na vigília, na escola de oração, e o grande problema nosso é renúncia. Quem se assenta na janela, ele não quer perder o mundo totalmente, assim como também não quer perder a igreja. É que eu tenho coisas boas na igreja, mas também tem umas coisas fichas no mundo. Você tem que escolher uma ficha só. Só tem um lado para escolher. Quem quiser ganhar vai perder, mas quem quiser perder vai ganhar. Então eu quero perder o mundo, eu quero perder a carne, eu quero perder o diabo, eu quero perder as festas de lá, para ganhar as alegrias daqui. O grande problema é que muitos de nós queremos gerir. Vou gerir o diabo e Deus, o marido e o amante. Só que Deus
prefere o divórcio do que ficar com alguém que também não quer deixar o amante. Deus te expulsa para ver se o amante te castiga bem para você voltar depois. Toda arrebentada, estragada, para ele te receber em misericórdia, te limpar e te lavar e te colocar de volta em casa, como falou para Oséias. Né? Ele disse: Israel é uma prostituta, que já fez 2 filhos na prostituição. Só que Deus é misericordioso. Quando você volta, Ele te recebe com alegria. Ele te retorna para casa. Ele se esquece de toda a prostituição. Mas por favor, decida hoje em que parte do culto você se assentou. Em que parte da igreja você está. Esse armado culto que não falta no domingo, mas toda segunda-feira está vivendo de maneira tortuosa. Sexta-feira está lá na disco. Na quarta-feira está lá no bar a fumar xixa. Eu sou mesmo pecador, mas o bom é que eu vou na igreja. Domingo não falto. Vou mesmo curtir minha coisa, mas domingo sempre estou na igreja. Vaso no inferno, mesmo assim. Não é sobre você estar sentado numa parte do culto para você considerar que é legítimo que você viva da maneira tortuosa que você escolheu viver. Não importa qual mensagem você está a ouvir. Não importa quanta doutrina você está a ouvir, enquanto você estiver na janela. Não importa quão profunda é a pregação que você ouve, quão profundo é o ensino e a doutrina. Não importa nem o pregador, é Paulo, o apóstolo Paulo. Mas se você sentou na janela, vai cair. O pregador é bom, é profundo, é apóstolo, doutrina dele é limpa, recebeu a revelação de Deus, mas sentado na janela, qualquer ético cai. Ouvi mensagem no domingo, glórias a Deus. A pregação é terrível, glórias a Deus. Pastor Sadak pregou profundo, glórias a Deus. Mas sentado na janela, qualquer ético cai. Em algum momento, depois de 1000 pregações, depois de 1000 horas de doutrina, se você estiver sentado na janela, o sono vai te agarrar e você vai cair. Nós falamos dos 3 propósitos da janela: arejamento, iluminação e visão. Normalmente, as brisas de fora podem viabilizar o sono de dentro. É que você está pegando um bom vento de fora e o sono mesmo está te entrar. Só que o sono está vindo de fora, mesmo tendo mensagem aí dentro. Ela obstrui a tua visão. Você está numa sala cheia de luzes, mas as luzes de fora estão a obstruir a tua visão. As supostas luzes de fora. E consideremos, se a sala estava cheia de iluminação, é porque bem provável que lá fora estava cheio de escuridão. E é isso que a Bíblia faz. É que enquanto você está com uma visão aqui de luz, lá fora de escuridão, em um momento, a escuridão pode te afetar. A escuridão pode te matar. Ela já arejou, já obstruiu a tua visão pela suposta luz de fora, que na verdade é escuridão. E quando você cair, já era. E você cai. E perceba só, eu já disse no início que se ele caísse para dentro, lá dentro não tinha 3 andares. Já deram conta? Ele estava sentado no 3º andar, mas se ele caísse dentro, só cairia no 1º andar. Cair aqui não tem andar. Aqui não tem altura. Aqui se ele caísse só tinha chão. E eu, caíste? Oh, eu tico. E aí, caí. Não senta mais aí, senta já aqui. Só que lá fora, o mesmo prédio, na mesma janela, do lado de fora, é queda para a morte. Aqui seria queda para despertamento. A pergunta é, do lado de dentro com partes lá fora, será que você vai cair aqui dentro ou lá fora? Mas eu quero hoje apelar à igreja a algo interessante para terminar. A morte de Eutico não parou com o culto, mas parou com a pregação. Vou repetir, a morte de Eutico ficou parte da pregação. Paulo parou de pregar, desceram
Os 3 andares, não havia elevador. Eutico já está morto. Paulo chega, agarra nele, a semelhança do profeta Eliseu, se estendeu ao menino, lhe abraçou e disse: não se incomodem. Significa que já estavam já a chorar. Se fosse igreja angolana, ué, um lá não está a sair. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Aí, Eutico, aí, Paulo diz: não, calma, não chore. Não se incomoda, a vida está nele. Lhe abraçou e ressuscitou o miúdo. Voltaram a subir na igreja, se posicionou melhor e Paulo continua a pregar. Para onde? Paraste na parte da justificação, agora vamos falar da santificação. E continua a pregar até o amanhecer. O menino que morreu, certamente sentou num lugar melhor, não voltou a sentar na janela, ouviu a pregação até amanhecer. E saíram de lá vivos, o miúdo andar. Você consegue ver esse quadro? A pregação não parou. Aqui entra algo interessante para a igreja. Amado, não podemos abandonar os nossos éuticos. Nós temos uns irmãos mesmo que dão trabalho. Posição melhor dele é janela. Gosta. Nessa parte Bruno até estava na cabeça porque ele é de jovem. Amorim é jovem. Ele quer sentar na janela. Nunca se decide sobre a vida. Nunca se decide sobre a fé. Nunca se decide sobre a seriedade. Está sempre aqui e ali ao mesmo tempo. Líder. Fica firme um dia, mas depois vai. Líder. Arranja aqui, deixa ali, beija aqui, desbeja lá e vai. Está aqui, sempre nessa mistura, sempre sentado na janela. Nunca toma uma decisão correta sobre a vida, sobre a fé, sobre a seriedade. Está sempre ali. Mas glórias a Deus, algumas quedas e até algumas mortes vêm para nos acordar. Algumas quedas, até algumas mortes vêm para nos despertar. Nem toda morte é má. Amados, se Eutico não caísse, continuaria a dormir. E se Eutico continuasse a dormir, não haveria pregação. Então alguns têm que morrer antes de acordarem para ouvir tudo que deixaram de ouvir quando estavam a dormir. Então, amados, sempre que Deus te empurra para coisas terríveis e piores, para acontecimento nefasto, Deus não está a te matar. Deus está a colocar em ti aquilo que é necessário para te despertar. Aleluia! Eutico só acordou quando morreu. Vou repetir, Eutico só acordou quando morreu. Deus vai infligir algumas mortes para despertar alguns. Deus vai matar alguns, permitir morte a alguns, para que eles acordem. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes, e o Senhor te esclarecerá. Saia da janela, fala para alguém, sai da janela. Cuidado com a janela. Vem aqui dentro, vem, fica só aqui dentro. Fica só aqui dentro. Entra só, fica só aqui. Não, metade fora não, fica tudo aqui, tudo dentro. Aleluia. Quem hoje quer aceder a esse nível de renúncia? Quem quer sair da posição em que parte dele está lá fora? Quem? Amado, crente que é crente tem que ser radical. Vão nos criticar, mas a única maneira de viver Cristo plenamente é viver como Cristo viveu. Cristo era radical. Estás a exagerar, me mandaram ser exagerado. Eu estou a exagerar porque é melhor eu ser exagerado para dentro do que ser moderado para fora. Eu decidi exagerar. Exagera na oração, exagera na fé, exagera na busca, exagera. Meu pai, antigamente, quando vinham os primos dele lá em casa, meu pai não aceitava comprar cerveja. Comete, vemos te visitar, compre umas birras. Ele não vou comprar. Você também é exagerado. Exagero lhe valeu a pena. Porque eu lembro de um dia, me mandaram eu acender cigarro. Meu pai me viu, só a porrada que me deu. Por quê? Porque se ele não fosse exagerado, eu teria terminado como os filhos dos outros vizinhos. Hoje bebem para valer. Fumam, que é uma coisa doida que o pulmão até anda a reclamar no peito. Mas por quê? Porque o meu pai era exagerado. Eu não estou a ver meu pai, mas fala: Monenga, vai ainda acender cigarro ali. Eu estou a procurar nada. Não, eu não. Vai embora você, vai você. Porque eu estou com medo do exagero do meu pai. Porque o meu pai é exagerado. Mãe, seja exagerada na educação dos teus filhos.
Pai, seja exagerado na educação dos teus filhos. Não abra moderação, não. Mete só uma curtinha, é criança. Seja exagerado. Ele mete já saia longa já. Mas estás a exagerar na criança, deixa exagerar, para que ela depois não exagera no desvio. Porque se eu lhe meteu já um calção até aqui, quando ela cresceu, minha mãe já me metia, problema, não, eu vou ser exagerada mesmo na decência, vou ser exagerada no cuidado, você também está exagerado. Amado, só vai entrar exagerado na glória aqueles que guardarem a fé até ao fim. Nós ficamos uma igreja fraca porque abandonamos o exagero. Deixamos de exagerar. Fizemos contrato com equilíbrio e a moderação. Não precisa também ser exagerada. Um decote também só mostrou metade, só 30% do peito, não faz mal. Aí é. E se eu meter 50%? Vamos discutir com quais percentagens? Qual é a percentagem possível para mostrar o peito? 40, 30, 60? Exagera. Exagera. Esposa que ama tua, exagera no cuidado do marido. Exagera no cuidado da tua esposa. Estás a exagerar? Me mandaram exagerar. Eu não vou fazer nada se não for para... Eu acho que eu já preguei aqui e deixa eu terminar com isso. Deus, quando livrou o povo do Egito, Faraó primeiro disse assim: vão, mas adorem, não vão, adorem mesmo Deus aqui no Egito. Moisés disse não. Quem nos mandou adorar lá fora. Se Deus adorar aqui dentro, nosso Deus vai ser só mais um Deus. Aqui no Egito tem boi de deuses. E nosso Deus não gosta de competição. Nos mandou andar 3 dias para ir adorar lá fora, no deserto. Faraó não deixou, praga. Chamou mais o povo, vem, vamos negociar. Podem ir, mas não vão longe. Eu ser vizinho do inferno, ser vizinho de Satanás. Deus me mandou ir, nos mandou ir longe. Amados, Deus não me salvou para ir perto. Deus me salvou para ir longe. Deus não me salvou para ir aqui ao lado e eu ser vizinho das trevas. Quem não estava nessa pregação, ouça já. Deus não me salvou para ser vizinho. Quem é vizinho ainda é amigo. Quem é amigo ainda é escravo. Ainda está condicionado. É por isso Israel, por ser vizinho da Palestina, a guerra não acaba. Ucrânia, por ser vizinho da Rússia, tentou se juntar ao OTAN e atacaram. Então eu não quero vizinhança com o inferno, não quero vizinhança com o mundo, não quero vizinhança com Satanás. Deus me salvou para ir longe. E sabe qual é a vantagem, minha filha, de ir longe? É que quando você vai longe demais, até no dia que você sente saudade, voltar da preguiça. Eu já fui longe demais para recuar. Eu quando penso lá atrás, já fui longe. Vou só já continuar. Porque vai chegar momentos na fé que você vai ter lutas. Vai chegar momentos na fé que você vai ter preguiça. Vai chegar momentos na fé que você vai ficar desmoralizado. Vai te desmoralizar as pessoas, vão te desmoralizar as situações, as circunstâncias, o acontecimento. Mas o que vai te manter é que você já foi longe demais para recuar. Já fui longe demais. Sabe qual é a vantagem de ir longe demais? É que Israel foi longe demais, que mesmo lá longe começou a se lembrar da comida do Egito. Disse, no Egito os tomates, legumes do Egito. O problema é, estão a lembrar, só que já estão longe. Cané mais perto, recuar mais para quê? Posso já aguentar. É o que aconteceu comigo. Dias já que eu fiquei desmoralizado. Dias já que perdi vontade de orar. Dias já que perdi vontade de contar. Mas quando eu me lembrei do quão longe eu já fui com Deus. Mesmo até voltar, o diabo vai me falar, você me fez boa de estrago, vai só me castigar. Então, vou só já acabar de lhe matar. Aleluia. Quando eu lembro em vocês, o quanto minha vida, se eu enfraquecer as ovelhas que Deus me confiou, podem sofrer mais. Eu digo, vou só já continuar. Por isso, às vezes, limpo minhas lágrimas. Escondo o meu cansaço, me levanto outra vez, pego nesse micro, nessa Bíblia, prego com fervor, porque eu fui longe demais para recuar, já fui longe demais para voltar, já fui longe demais para desistir, já fui longe demais. Aleluia. Fecha essa janela, sai dessa janela, continua na fé, continua na firmeza. Deus está a te chamar a sair da posição que tem contato com o mundo.
Será que alguém quer sair da janela nesta manhã? Será que alguém quer abandonar a posição da janela? Será que alguém quer sentar aqui dentro? Será que alguém quer viver de maneira a não negociar sua fé, sua firmeza, sua seriedade? Fale com Deus e diga: Senhor, eu saio da janela, eu abandono a posição que tem contato com o vento de lá fora, com as luzes de lá fora, com o arejamento de lá fora. Eu abandono a iluminação de fora, eu abandono o ar de fora, eu abandono as luzes de fora. Eu quero apenas a luz da tua palavra, eu quero apenas a firmeza do evangelho, eu quero apenas contato com a palavra, eu quero apenas contato contigo. Marabadagasete pro sete pro neharis. Yamanto pro tecaria pob neharis sei. Yamonte primnari koseri. Yenen kaimo aibob yasara ponte requis. Sai da janela. Fecha os teus ouvidos para as vozes de lá fora. Lá fora estão a te dizer: minha filha, essa doença é grave. Vamos solar, vamos. Lá vão te ajudar. Não. Fecha os ouvidos para vozes de fora. Lá fora tem o som das trevas. Mas eu estou ouvindo apenas o som do evangelho. Eu estou ouvindo apenas o som da doutrina. Eu estou ouvindo apenas o som da verdade. Mulheres, ouça, baixa o som. Mulheres, muitas de vocês estão a passar por problemas terríveis no lar. Maridos que se mantêm terrivelmente infiéis, desrespeitosos. Você está sendo ferida. Todos os dias você levanta, encontra no telefone uma imagem trocada, um te amo daqui e dali, e teu coração está ferido. E aí surge uma amiga dizendo-lhe: trai também, faz também. Você não fica boela. Não ouça as vozes de fora. Você não é primeiramente fiel ao teu marido, você primeiro é fiel ao teu Deus, ao teu Salvador. Então vozes de fora vão tentar te convencer a contrariar a doutrina que você aprendeu. Sai da janela, porque na janela você dá ouvidos às vozes de fora. E quando você ouve doutrina aqui dentro, ouve ensino lá fora, você adormece até morrer. Mas o Senhor hoje está a te levantar. Alunos, uma menina me abordou, disse: pastor, lá na escola o professor disse que se eu não dormir com ele, eu vou reprovar. Não vou passar de classe. Ou eu durmo com ele, ou eu reprovo. Disse: minha filha, reprova. Porque reprovar naquela escola é aprovar naquela escola. Na escola do Senhor, você vai ser aprovada, ainda que você negue as notas. Mas vale agradar a Deus do que aos homens. Eu sei que é difícil você sair inapta no quadro das provas. Mas se é com honra que você reprovou, você não reprovou, você aprovou. Você guardou teu corpo da prostituição, você conservou o teu corpo da impureza. E faz melhor, vai dar queixa. Da próxima vez que ele começar com essa conversa, ele grava e vai dar queixa. Nós temos que não tolerar no país essas brincadeiras de polícias que pedem gasosa para deixar passar o ilegal, de professores que dormem com alunas para deixar passar de classe, de funcionários públicos burlam o sistema para roubarem. Nós, os crentes, temos que ser os primeiros a denunciar. Porque a Bíblia diz para não nos ajuntarmos a essas coisas, a essas práticas. Não vos ajunteis às obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. Nós somos, por excelência, condenadores de práticas nocivas à moral, à fé e a Deus, ainda que isso nos traga consequências. E eu sou vosso pastor, dar relatório. Eu sei que alguns de vocês, em relação a mim, às vezes temem, porque eu sou contundente com as práticas nocivas, inclusive da administração pública do nosso país. Eu faço isso por consciência de quem é cristão, de quem não pode ver crianças comer no contentor e ficar em paz, de quem não pode ver o país sendo dilapidado e ficar calado. Eu preciso, como profeta, me levantar, como Natã falando para Davi, como Elias falando para Acabe. Eu preciso ser profeta, ainda que isso me custe, inclusive a própria vida.
E cada um de vocês tem que fazer isso na casa, no trabalho, na rua, no bairro, na empresa. Cada um de vocês vão condenar as sombras infrutíferas das trevas. Não fiquem sentados na janela. Tome a posição de dentro e vivam a doutrina de Deus. O grande problema é que cada um de nós quer alimentar seu estômago. Ai, a minha vida, não, o meu emprego. Ai, e nos hospitais há promiscuidade de enfermeiros com os médicos, médicos com o doutor. É promiscuidade de mulheres casadas trocando corpo. Misericórdia. E queremos um país próspero, não vamos ser prósperos. Porque onde o pecado habita, a pobreza se multiplica. Eu não falo como um justo que não peca. Eu falo como um pecador que conhece a justiça e que todos os dias luta contra as suas próprias tendências carnais para vencê-las até o fim. Eu falo como um falho que sabe a verdade e que todos os dias, quando tento estar na janela e levo a brisa de fora, começo a ouvir as vozes de fora e olho para as trevas de fora, me posiciono somente para dentro, saio da posição da janela. E quando eu saio da posição da janela, eu só ouço a pregação de dentro. Se alguém ir agora para a janela, vai ouvir até conversa de lá fora. Mas aqui dentro vocês só estão a ouvir a pregação daqui dentro, ou não? Mas se você for para a janela, vai ouvir ali, ovo, é quanto? 250, parte 4. Vai na janela, vai ouvir. Vai ouvir os táxis a chamar Zango, 300. Zango até o desvio. Fica só na janela, vai ouvir. Mas aqui dentro, você só está a ouvir isso, a doutrina. Sair da janela é sair das duas vozes e ficar só com uma. Qual voz você está a ouvir? A do teu pastor ou dos teus amigos, teus colegas, tuas primas? Que te aconselham a ir nos feiticeiros, que te aconselham a ir na prostituição. Te aconselham a ir jardar para te aparecer homens que têm dinheiro. Qual voz você está a ouvir? Minha jovem, juventude da nossa igreja, lindas mulheres. Quais vozes vocês estão a ouvir? Do pastor que vos diz para se guardarem até o casamento? Ou do namorado que vos entrou na mente dizendo, não, como nós vamos ficar juntos já, dormir não faz mal. Depois dorme lá 100 vezes e te deixa. Já não sinto mais nada. Acabou de sentir, já não sente. Quais vozes vocês estão a ouvir? Meus filhos, minhas filhas no Senhor? Saiam da janela. Aí mesmo sentado onde vocês estão, o Espírito de Deus está aqui agora. E se alguém estava a dormir antes de cair, não precisa mais cair. Você ouviu a palavra, acorda agora. Se posicione. Levanta. Não precisa morrer, parar com o culto. Temos que ir à tua atrás e tentar te buscar onde você caiu. Podes acordar agora. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Aí só alguns minutinhos, enquanto você está sentado. O Espírito de Deus está aqui agora. Feche teus olhos, não se distraia. Eu gostaria que você não fizesse nenhum esforço. Mas o Espírito Santo pleiteou comigo nessa mensagem. E eu acredito que Ele vai confirmar no teu espírito essa mensagem. Eu sei que renunciar a algumas coisas pela carne é impossível. Mas Deus vai te capacitar pelo seu espírito agora. E você vai ter uma coragem surreal para tomar uma decisão séria na tua vida. Feche teus olhos. O Espírito de Deus vai te abraçar aí onde você está. Alguns de vocês não querem tomar decisões sérias porque têm medo das críticas. As pessoas falam demais. As pessoas julgam demais. As pessoas abusam até dos que têm fé. Esse movimento que chamamos pentecostal já foi considerado maltrapilho. Mas ele cresceu exatamente por causa disso. Porque inclusive nossos irmãos em Cristo de outras denominações nos tratavam de exagerados. Os que oravam alto, falavam em línguas, se rebolavam no chão. Mas nenhum outro avivamento na história foi maior do que esse movimento pentecostal. Nenhuma outra organização não governamental ajudou mais a África do que o movimento pentecostal. Nenhum. Porque onde há simplicidade, onde pessoas vivem intensamente sem ligar crítica de quem quer que seja, aí Deus se manifesta. Quando você age sem esperar a aprovação de fora, sem esperar a aprovação dos da janela,
Eu sei que você tem muitos amigos no mundo. Você está sentado na janela, você está ouvindo várias vozes. Você só não está se firmando porque você está ouvindo várias vozes. Mas hoje vamos para essa janela e você vai ficar só na parte de dentro. Sentados do lado de dentro, mas com partes fora. Malakros te premnead. Tuniena i proptia somn. Geniatori kruste pabediana haris. Gemalia probdiate sim. Tekianam no peleamne terisom. Adai, ane, ayada kosi elam nakharis. Faça a tua obra, Pai. Queremos do lado de dentro estar. Sem parte nenhuma fora. Sem nossos ouvidos fora. Sem nossos olhos fora. Sem nosso coração fora. Sem nossa mente fora. Só queremos estar aqui na tua presença. Só queremos estar aqui na tua casa. Só queremos estar aqui ouvindo a tua voz. Só queremos estar aqui. Só queremos estar aqui. Mas às vezes somos tentados. Às vezes sentimos atraídos com as luzes de fora, com a pirotecnia de fora. Ajuda-me, Senhor. Segure minhas mãos, não me deixe cair em tentação. Só 3 minutos, o Espírito de Deus vai abraçar pessoas agora. A presença de Deus vai abraçar alguém agora. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor. Protocolo, atenção. Só protocolo, olhos abertos. A presença de Deus está a passar nessa sala agora. Está a passar nessa sala agora. Está a passar nessa sala agora. Estavam todos assentados no mesmo lugar. De repente, um som veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, quais pousaram a cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Deus vai te dar uma coragem surreal para quebrar relacionamentos de fora, para quebrar contactos com as partes de fora, para desligar o acesso às vozes de fora. A brisa de fora não vai te adormecer mais. As vozes de fora não vão te empurrar para trás mais. Leane cadebos, e omneadaba ketos. Ireriana redamno carina, remomena edade ataris, cundialia bobia nama sequenama, remomena carebouça. Olha o que o Espírito está a fazer, 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 olha o que... Deus não desistiu de ti. Nós não desistimos de você. A tua queda não é o fim. A tua morte não é o fim. O Senhor te levanta. O Senhor te levanta. O Senhor te levanta para te esclarecer. Ele te chamou. Ele quer te usar. Ele quer te enviar. Ele quer, por meio de ti, impactar outras vidas. Receba o Espírito Santo de Deus agora. Espírito satânico, espírito diabólico, vozes do inferno, doutrinas de demônio, nós vos repreendemos, nós vos silenciamos, nós vos calamos agora, no nome de Jesus. Todas as vozes que afastam os filhos da casa, todas as vozes que afetam, confundem, nós vos calamos agora. Espírito diabólico, deem o vosso grito de derrota e vão embora. Espírito que desviam adolescentes, espírito que desviam os jovens, espírito que desviam os pais, espírito que desviam as mães, saiam agora no nome de Jesus. Nós vos ordenamos na autoridade do nome que tem um nome acima de todos os nomes. Sai, 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 sai. Nos últimos dias,
Muito dará ouvido à doutrina de demônios, mas nós estamos a fechar os ouvidos dos homens e das mulheres. Nós estamos a repreender toda voz demoníaca, toda doutrina satânica, todos os espíritos que desviam, todos os espíritos que atacam, todos os espíritos... Em nome de Jesus. Recate pomenari caris. Juventude, recebam poder. Jovens, recebam poder. Minhas filhas e filhos, recebam unção. A autoridade de Deus está aqui agora. A autoridade e a unção do Espírito entrou nessa sala em que estamos assentados. E todos lá em cima recebam poder. Lá na galeria recebam unção. Recebam a glória de Deus. Recebam a manifestação. Recebam a autoridade. Recebam a glória. Receba! Aleluias. 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 Vamos nos colocar em pé no nome de Jesus. Você que pode se colocar em pé no nome de Jesus. A igreja mantém ainda seus olhos fechados, tal como a palavra que nós acabamos de ouvir agora. Acredito que nessa manhã o Espírito de Deus está a despertar gentes no nosso meio, pessoas que precisam acordar, que se calhar numa determinada altura da caminhada caíram, alguns morreram mesmo, mas a palavra de Deus tem esse poder vivificador, pois Jesus disse: a palavra que eu vos prego são espírito e vida. E a palavra nessa manhã acredito que trouxe vida. Então a igreja fecha seus olhos. Eu queria convidar na frente, não somente você que nesta manhã ouviu a palavra e queira aceitar a Jesus, mas você também que já cresceu ou já tem ouvido a palavra faz tempo, mas tem estado afastado do caminho do Senhor, tens partes fora e consequentemente mais partes fora do que dentro, e isso acabou matando você. Se calhar você era alguém que tinha uma fé genuína, você tinha uma vida reta, vivia de oração, andava na santidade, na presença do Senhor, mas as coisas de fora acabaram te arrastando para longe da presença do Senhor. Se você está nessa condição hoje, não deixe que a semente dessa palavra caia numa terra que não seja fértil. Essa terra é o seu coração e hoje acredito que é um bom dia para que essa semente cresça e prospere e dê fruto. Por gentileza, se estiveres aí, chega aqui em frente. Nós gostaríamos de orar por você em nome de Jesus Cristo. Enquanto a igreja mantém seus olhos fechados, se você estiver aí nessas condições, queira aceitar a Jesus e também queiras voltar, quer ser ressuscitado pela palavra, por favor, chega aqui em frente em nome de Jesus. Quando a palavra de Deus vem, nós não precisamos esquematizar. A palavra, ela é genuína, ok? E eu sei que o Espírito Santo falou no nosso meio. Se você vai aceitar Jesus pela primeira vez, fica no meu lado esquerdo, por favor. Você que veio para a renovação, fica à minha direita para facilitar só os homens de Deus que estão aqui. Cristo é o verdadeiro amigo. Disto prova nos mostrou. Enquanto você caminha para aqui, quando para levar consigo o culpado encarnou. Você que sabe declara, derramou
derramou seu sangue puro. Nossas manchas pra lavar. Alabraço tere malabados. Mais uma vez, Cristo é o verdadeiro amigo. Mais uma vez. Cristo é o verdadeiro, o amigo de todos os tempos, o amigo de todas as horas. Aquele que mesmo sabendo que falhamos, envia sempre um mensageiro, traz sempre uma palavra de reconciliação. Ele não deu as costas, apesar do teu erro e pecado. Nessa manhã Ele está te convidando de volta. Volta aos seus caminhos. Volte à luz de Cristo. Ele é Deus que não nos deixa. Derramou seu sangue puro. Nossas manchas pra lavar. Oh Deus. Os irmãos estão aqui na frente. Olhem para mim um instante, por favor. Os irmãos estão aqui na frente. Olhem para mim um instante. O nosso apelo, ele não é sensacionalista. E, aliás, nós nunca vos vendemos um sonho que Deus nunca nos deu. A vida cristã é desafiante. E a vida com Deus é desafiadora. E vocês vão enfrentar luta todos os dias. Mesmo depois dessa oração, vocês vão ter fraqueza de novo. Entretanto, a nossa mensagem é a mensagem de Jesus. Tendes bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Que essa manhã seja uma manhã de decisão, de reflexão. Pois Deus, pela sua palavra, hoje, está trazendo vida e luz aos vossos caminhos novamente. Que Deus em Cristo Jesus, pelo seu Espírito, vos convença verdadeiramente do pecado, do juízo e da justiça. Amém. Fechem vossos olhos, por favor. Fechem vossos olhos. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Nos manda. Eu gostaria que vocês pessoalmente nessa hora orassem a Deus também. Apresentem as vossas fraquezas ao Senhor. Apresentem as vossas culpas ao Senhor. Ele é Deus fiel e justo para perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o seu sangue nos purifica de toda injustiça. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, os quais não nasceram da carne nem da vontade do sangue, mas da água e do Espírito. Deixa o Espírito de Deus vencer essa fraqueza por vocês. Deixa o Espírito de Deus avivar o vosso coração, despertar a vossa fé, renovar a aliança em vocês. Deus, em nome de Jesus Cristo, eis aqui estes homens e mulheres que nessa manhã deram esse passo de fé. Aos que estão aqui aceitando-te como Cristo e Salvador, converta verdadeiramente os seus corações em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aos que entraram aqui ou chegaram aqui por meio de uma luta, que estão a enfrentar uma fraqueza, Deus,
Tu és Deus de renovação. Tu és Deus de consolação. Ajuda em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a tua mão seca cada um deles. Pelo poder da tua palavra. Deus, que seja um dia de colheita hoje. Um dia de renovação espiritual. Restauração. E que os seus se alegrem pela vida de mais homens e mulheres que nessa manhã terão esse passo de fé. Alguém celebra o nome do Senhor Jesus com uma forte salva de palmas. Aleluias. Aleluias. Aos irmãos da minha direita, os da renovação, está aí vão acompanhando o líder Nilson, um dos membros da intercessão, né, porque acredito que vocês de alguma forma precisam de acompanhamento. Aos irmãos da minha esquerda que vieram para aceitar a Cristo, vão acompanhar os irmãos que estão a você atrás do evangelismo, porque a vossa orientação é totalmente diferente. Por favor, tomem o vosso assento. A igreja mais uma vez aplauda o nome do Senhor Jesus. Aplauda mais forte, irmão. Se você puder, celebra mesmo o nome de Jesus. Alguém dê um grito de glória a Deus. Alguém dê um grito de aleluia. Alguém celebra o nome do Senhor Jesus. Amém. Prepare já a sua oferta. Queremos ofertar na casa do Senhor. Os gasofilados estão aqui no altar. Vamos abençoar o pregador desta manhã. E o gasofilaço que vai passar no meio da congregação é a oferta geral da igreja. Fica em pé enquanto a banda vai nos levar em hinos de palma. Vamos ofertar com alegria na casa do Senhor. Aleluia. Se coloca em pé em nome de Jesus. Vamos celebrar ao Senhor. Aleluia. Jesus é maior na terra. Jesus é maior no céu. Jesus é maior na terra. Ele é maior no céu. Ele é maior. Jesus é maior na terra. Jesus é maior no céu. Jesus é maior.